e vim contar um pouco dos resultados que a gente obteve nos últimos anos, aí, nos últimos 2, 3 anos, que é o impacto, né, o estudo do impacto de proteínas do SARS-CoV-2 nas gotículas lipídicas. Bom, o tecido adiposo, talvez vocês não, né, a gente venha já mais claramente, rápido na mente, assim, depósito de gordura, mais relacionado com estoque energético. Porém, quando a gente vai para a literatura e estuda um pouco a relação desse tecido e a sua interação com os patógenos, nós vemos que ele é casa, né? Ele pode ser sítio de hospedagem de vários patógenos. Então, nós temos uma infinidade aí, né, de estudos mostrando que, por exemplo, o vírus do HIV, ele utiliza, né, o tecido adiposo como um reservatório viral. A leishmania, Trypanosoma cruzi, o Trypanosoma brucei, inclusive, uma das etapas do seu ciclo, ele é feito, né, no tecido adiposo, isso foi descrito recentemente também. E se a gente for olhar um pouquinho, assim, como é que é a estrutura desse tecido adiposo, quando a gente pega uma lâmina de histologia, nós observamos, né, essa é uma imagem clássica do tecido adiposo, e, na verdade, numa lâmina de histologia com uma coloração de HE, a gente enxerga, na verdade, os buracos, né, que eram ocupados pelas gotículas de gordura, pelas gotículas lipídicas. Então, aqui a gente vê a membrana, né, da célula, a superfície celular, e aqui esse espaço em branco onde está ocupado uma única gota de gordura. Então, todo o seu conteúdo citoplasmático, ele fica empurrado para essa periferia. Bom, durante a pandemia, o que a gente viu é que, no início, né, principalmente da pandemia, que a Covid-19, ela acometia de forma muito mais severa os pacientes que eram obesos ou com sobrepeso. E a gente começou, então, a verificar qual que seria a relação, a contribuição do tecido adiposo, não só para o que já se sabe que a condição de obesidade induz uma inflamação crônica de baixo grau, né, o que deixa esse paciente muito mais inflamado, digamos assim, e que, frente a uma grande inflamação causada, né, por uma infecção viral, ele já tem um basal dele mais elevado. Então, além disso, né, a nossa pergunta era, será que esse tecido adiposo está contribuindo de alguma maneira para a patogênese viral? Então, nessa fase aí da pandemia, a gente começou, então, os estudos e a gente identificou, né, então, esse trabalho já está publicado, depois, quem tiver interesse pode dar uma olhada, que o SARS-CoV-2 ele estava presente, né, tanto o genoma viral quanto a spike, né, a proteína do vírus, estava presente aqui. Então, é uma lâmina de fluorescência aqui no campo claro, né, quando a gente faz a sobreposição com a imunofluorescência, talvez vocês conseguem reconhecer aqui os limites de um adipócito, em verde marcando uma proteína dessa gotícula de gordura, que é a perelipina 2, e a spike também se localizando ali na superfície, né, dessa gotícula, ou seja, dentro desse adipócito. E aí, a gente começou, então, além daquele estudo que a gente demonstrou, que isso tem um impacto nos níveis de lipólise, etc., do tecido adiposo, a gente começou a focar um pouco o nosso olhar na gotícula lipídica em si. Então, esse foi um editorial, na verdade, um ensaio escrito, né, na revista Cell, por esses autores, e em 2009, ou seja, 15 anos atrás, aproximadamente, eles começam a falar um pouco sobre a gotícula lipídica. Porque assim como o tecido adiposo, há muito tempo, né, a gente via apenas como um reservatório inerte de gordura, e esse papel começou a ser revisitado com a descoberta da leptina e todo o impacto endócrino, né, que o tecido adiposo tem no corpo humano, a gotícula lipídica ela também passou a receber um novo olhar. Então, ao invés de ser apenas um mero reservatório de lipídios, as suas funções dentro da célula passaram a ser revisitadas. Então, em 2019, já esses autores começam a descrever um pouco sobre a gotícula lipídica, e o título, né, desse ensaio é As gotículas lipídicas finalmente ganham um pouco de respeito. Então, aqui nessa imagem à esquerda, a gente tem uma microscopia eletrônica, então vocês podem observar a gotícula interagindo aqui, né, muito próximas, né, de mitocôndrias e do retículo endoplasmático. E nessa ilustração a gente vê do que é feita uma gotícula lipídica. Então ela é formada por uma monocamada,
de fosfolipídios. Então, diferentemente da membrana plasmática, que é uma bicamada, ela é uma monocamada, ela tem no seu interior triacilgliceróis, né, e ésteres de esterol, e na sua superfície também podemos encontrar algumas proteínas, né, aqui elencando, por exemplo, a perelipina, que é um marcador, né, é uma das proteínas mais abundantes, ela acaba sendo um marcador de gotícula lipídica, mas RAB18, enzimas, né, da síntese de triacilgliceróis, enfim. Então, ela tem uma monocamada que também está incrustada aí de proteínas. Quando a gente olha um pouquinho mais sobre a biologia celular dessa gotícula lipídica, a gente vê que ela tem, né, os seus processos de formação, ou seja, de biogênese da gota, aqui mais embaixo no esquema, e ela também pode ter seus momentos de expansão, ou seja, então, vamos pegar aqui na parte mais inferior, nós temos os ácidos graxos livres aqui representados, e aí nós temos essas enzimas. Vou dar um zoom aqui nessa parte. Então, a glicerol 3-fosfato aciltransferase, né? Então, ela vai fazendo aqui a combinação de dois ácidos graxos livres no glicerol, e depois a DGAT, que é a diacilglicerol aciltransferase, que vai então formar os triacilglicerol entre as membranas do retículo endoplasmático. E esses lipídios então começam a formar essas lentes, né, de lipídios. Aí uma das faces, né, do retículo endoplasmático começa a sofrer esse brotamento, até que você tenha a liberação, né, e a formação dessa gotícula lipídica para dentro do citoplasma. Então aqui, né, só recapitulando aqui, então você tem o glicerol e você vai adicionando, né, essas cadeias, pela ação dessas enzimas e formando o triacilglicerol. Um outro, né, num esquema mais rebuscado aqui, a gente tem, então, aqui em cima o retículo endoplasmático, certo? As enzimas que participam dessa síntese do triacilglicerol, que vai, então, formar, né, que vai compor seu maior, né, os principais componentes aqui dessa gotícula lipídica, e observem aqui, né, que tem proteínas que participam dessa formação e brotamento dessa gotícula lipídica. A mais famosa, né, digamos assim, a mais bem estudada é a ceipina, que está aqui, então, elencada aqui, identificada aqui em azul. E vejam que nessa gotícula lipídica nascente, a gente tem aqui a presença das perelipinas, né? Então, elas já são aqui, então, inseridas no momento do seu brotamento. Então, só chamando a atenção aqui da perelipina, né, nesse momento aqui da formação da gota, mas também tem outras enzimas que também passam a fazer parte dessa membrana aqui da gotícula lipídica, como aquelas enzimas que podem, então, colocar mais triacilglicerol fazendo essa gotícula lipídica crescer, ou também, né, aqui em cima, então, fazendo a gotícula lipídica crescer, ou enzimas que participam no consumo dessa gota, como, por exemplo, as lipases. Então, nós temos essa lipase que está presente no tecido adiposo, como a TGL, e a HSL, que é uma lipase sensível ao hormônio, ação hormonal. Então, essa gota, o seu conteúdo ele pode tanto expandir, né, pela inserção de mais triglicerídeos, ou ser consumida pela ação dessas lipases. Continuando aqui um pouquinho, então, nessa introdução, né, sobre a gotícula lipídica, além desse consumo, né, por essas enzimas, que é pelo mecanismo que a gente chama de lipólise, portanto, dessa gota, existe um segundo mecanismo que é denominado de lipofagia, que usa a maquinaria presente nos processos de autofagia, né? Então, tem a formação de uma vesícula, né, de bicamada aqui, de membrana, a apelação da LC3, a formação desse vacúolo, que então faz, né, o consumo e a fusão com lisosomos e faz então o consumo desses lipídios. O destino desses lipídios pode ser tanto para produção de novas membranas, inclusive membranas virais, ou o consumo energético da célula, e assim por diante. Bom, então, né, depois dessa breve explanação, só para todo mundo aí se situar um pouquinho, né, na biologia e das gotículas lipídicas, eu trouxe para vocês alguns dados que a gente obteve do impacto, né, da infecção do SARS-CoV-2 nessas gotas lipídicas. Então, basicamente é o trabalho, né, de dois alunos aqui do lab, então da Ana Beatriz e
boa parte dos seus dados também foi obtido numa BEP, que ela realizou na Universidade de Michigan, e também do Luan, né, que está atualmente em Tóquio, no Japão, também realizando uma BEP lá. Então, eu trouxe os dados desses dois alunos, né, focando aqui na apresentação de hoje. Bom, então a gente trabalha com uma célula humana, de adipócito humano, derivada uma linhagem celular, né, que é a denominada A41, e a gente tem aqui, então, as imagens de quando a gente começa a diferenciar essas células. Então, na verdade, a gente não cultiva o adipócito já na forma como classicamente a gente conhece. Ele é um pré-adipócito. Então, ele tem esse formato fibroblastoide, e à medida que a gente vai induzindo a diferenciação por um meio de cultura, essa célula começa a ter a deposição de gotículas lipídicas aqui evidenciadas, né? Mesmo na microscopia de luz, elas são bem visíveis. E a gente diferencia essas células por 17 dias, que é um tempo, né, em que a gente já observa a maioria das células com muitas gotas lipídicas, embora lá pelo 5º dia, essas gotículas já comecem a aparecer nesses adipócitos. Bom, então, inicialmente a gente infectou esses pré-adipócitos e... Então, aqui tem o tempo, né, de diferenciação, 0 dias, 5 dias e 17 dias. E a gente vê que as células que foram infectadas no 17 dias, ou seja, os adipócitos maduros que foram infectados, ele tem uma detecção de partículas infecciosas sobrenadantes muito mais significativa do que aqueles que são os pré-adipócitos, né, os 0 dias, ou que estão ali ainda na fase inicial da sua diferenciação. Assim como o lisado celular também tinha, né, mais partículas infecciosas, né, que então é um ensaio de plaque. E aí a gente vê que os adipócitos maduros, ou seja, que tem muita quantidade de gota, eles são mais suscetíveis que é só suscetibilidade do que os pré-adipócitos e adipócitos imaturos. Essas células maduras, elas têm muito mais expressão de ACE2. Então, uma das formas da gente entender por que isso está acontecendo, né? Então, acredito que eles, como por expressarem mais ACE2, eles então se tornam mais, né? Tem mais infecção pelo SARS, a entrada do vírus é mais facilitada do que nas células que são pré-adipócitos ou ainda estão numa fase mais imatura da diferenciação. Muito bem. A gente viu, então, também a formação. Acho que eu me confundi, deixa eu ver só um minuto. Aqui no primeiro não era ensaio de plaque, era PCR para detectar o genoma viral, então aqui a gente estava vendo o genoma, e aí a gente foi ver a produção das partículas infecciosas por plaque, e a gente vê que também, né, as células mais diferenciadas, os adipócitos mais diferenciados, tinham maior produção viral, tanto no sobrenadante como no lisado celular. Aqui é uma cinética de replicação, então a gente vê que essas células com 17 dias de diferenciação, né, os adipócitos maduros, eles têm um pico de proliferação viral e produção de vírus no 24 horas, que se sustenta aí até o 48 horas. Nós não conseguimos fazer por tempos maiores, porque, como é uma célula já bastante confluente, né, que já está há muitos dias ali na placa, por mais tempo, essa célula começa a se despregar da placa, né? O tapete inteiro acaba se descolando e a gente não consegue observar por muito mais tempo, né? De modo a acompanhar por longos períodos essa cinética. Muito bem. Quando a gente começa a observar o que está acontecendo com as gotículas lipídicas nesses adipócitos, a gente observa que aquelas células que têm marcação positiva para as fitas duplas de RNA, né, que indicam, então, a replicação viral, a gente vê que nessas células positivas a quantidade de gota é muito reduzida, né? E quando a gente consegue identificar a gota, elas estão bem próximas desses sítios, né, onde a gente detecta esse RNAs em dupla fita. Aí a gente foi quantificar, então, a quantidade de gotas e a gente observa que realmente, olha, nas células que são positivas para spike, quando a gente detecta a gota lá, ela tem uma quantidade muito menor, né, de gotas em relação ao MOC. E quando a gente quantifica a quantidade, né, do tamanho, ou seja, o tamanho dessa gotícula lipídica,
a gente vê também que eles estão reduzidos. Então, aqui é uma quantificação, olha só que interessante. Na célula que tem, então, a gente tem uma cultura de célula que foi infectada pelo SARS-CoV-2, e a gente detecta a célula que está positiva para spike, a célula que está negativa para spike, comparado com o grupo que foi infectado pelo MOC, né, que não foi, portanto, não recebeu o SARS-CoV. A gente vê que a célula vizinha, ou seja, que não está expressando spike, né, que é spike negativa, também tem uma redução na gotícula lipídica, né, desse tapete aí de células que foram infectadas. Então, aqui a gente vê o primeiro grupo, a spike positiva, né, a spike positiva, a spike negativa e o MOC, e em todos os grupos, né, aquelas que foram infectadas já têm uma redução, e isso também é observado na célula que não é spike positiva. Quando a gente vê, então, não a gota em si, mas a marcação para a perelipina, que no caso aqui, como precisidade de depósito, é a perelipina 1, do tipo 1, então a CLI1, e a gente vê que na quantificação também, a perelipina também segue o mesmo padrão do que a gente viu quando a gente marca a gota com um corante para lipídio, né, que é o Bolipin. Então, a gente vê que realmente, assim, a infecção pelo SARS impacta, de alguma maneira, a quantidade e o tamanho dessas gotas, não só na célula positiva para spike, mas também na célula que é negativa. E aí, a gente, com essa questão sobre como assim, né, que é a spike negativa, o que será que está acontecendo, a microscopia confocal até então, né, que a gente utilizou, não agora que chegou o Stellaris, mas agora, até esse momento, ela tem um limite de resolução, né, então a gente foi atrás de uma outra técnica para melhorar um pouco a visibilidade das estruturas dentro da célula, e a gente foi aprender, né, a microscopia de expansão. Lá, a Beatriz, né, a Ana Beatriz foi, então, para Michigan, no grupo do professor Akira Ono, onde tem também, né, o pesquisador que foi aluno aqui do departamento, né, o Ricardo, e a Bia foi aprender, então, sobre microscopia de expansão, que é uma técnica que, por várias etapas de gelificação da amostra, então, uma célula em cultura, você pode gelificá-la, você insere, então, um polímero de acrilamida e você expande essa amostra. Então, você ganha o aumento, né, cerca de 3 vezes e meia, aquela amostra, ela aumenta, pode aumentar mais vezes, dependendo das etapas que você faz de expansão. E aí, a gente foi ver se, então, a gente não estava perdendo alguma informação com a microscopia disponível até então. E aí, de fato, olha só o que a gente observou, que as células que, aparentemente, né, as gotículas sumiam, né, que a gente viu uma redução dessas gotas, de fato, elas reduzem muito de tamanho, mas com a microscopia de expansão, a gente viu gotículas muito pequenas e colocalizando com a spike. Então, na verdade, a spike, né, interage com essas gotículas, e ainda fica aqui, a gente ainda não sabe se exatamente até esse momento, né, se ela está reduzindo o tamanho dessa gota, né, ou se essa gota ela brota já muito pequena ali no seu momento de biogênese. Então, até esse momento, o que a gente sabe spike está presente na gotícula lipídica, a sua expressão, né? Células que têm spike positiva ou que são infectadas pelo SARS reduzem a quantidade de gota, e a gente consegue detectar spike ainda mesmo nessas micro, né, gotículas lipídicas. Bom, então, a nossa pergunta é, será que isso que a gente está observando, né, se deve à infecção do vírus em si, né, o SARS, você precisa de tudo isso acontecendo, ou será que isso é um impacto da proteína spike, né, mudando, então, modulando essa gota lipídica? Então, a gente muda agora para utilizar a superexpressão, né, de spike utilizando plasmídeos, não mais o vírus. E aí a gente vê que, quando a gente superexpressa spike na célula, então aqui, olha só, na codificação, né, a gente tem o plasmídio vazio e o plasmídio codificando a spike. E são transfectados com lipofectamina, e a gente vê que só a superexpressão de spike diminui a detecção de perelipina nesses adipócitos, né? Consequentemente, reduz a quantidade de gotas lipídicas nessa célula. Nós também
Nos perguntamos se outras proteínas virais podem fazer esse efeito, então é algo que a gente está investigando, né? Que é o primeiro das outras proteínas que passamos a investigar, e aqui é um plasmídio codificando a proteína N do nucleocapsídeo, e a gente vê que também, né, a N, muito mais até que a spike, ela impacta drasticamente, né, a expressão de PRIM1, de ferelipina, nos adipócitos, ou seja, a célula que expressa proteína N praticamente não tem gota lipídica. Bom, e aí a pergunta que fica né, essa expressão de S ou de N, ela impacta a biogênese, ou seja, não está formando gota, ou a partir do momento da expressão, há um consumo dessa gota. Então, né, a gente está justamente verificando assim, em que momento isso está acontecendo. E tem uma forma da gente ver, da gente induzir a formação de gota na célula, numa célula, por exemplo, que não tem a gota, colocando o ácido oleico. Né? Então, quando a gente adiciona ácido oleico, as células, né, não só o adipócito, mas outras células também, na presença de ácido oleico, ela passa a armazenar e condensar, né, concentrar esse ácido oleico em forma de gotícula lipídica. E aí a gente vê aqui, opa, ficou aqui meio desconfigurado, mas deixa eu ver se eu passar aqui, isso. Então, naquele nosso meio de cultura, naquela nossa modelo celular, a gente tem o pré-adipócito, certo? Então, nesse pré-adipócito que não tem gotícula lipídica, a gente faz a transfecção do plasmídio e trata essa célula por 4 horas com ácido oleico. E depois de 24 horas, a gente faz a coleta da amostra. Então, ele não é um adipócito maduro, porém é uma célula, né, um pré-adipócito que passa a ter gotícula lipídica. E aí a gente foi codificar, então, a presença da perelipina, né, dentro dessa célula. A gente vê, olha só aqui, quando a gente joga o ácido oleico e a célula foi transfectada com o vetor vazio, a gente tem, né, aqui, ó, todos na presença do ácido oleico, ele aumenta a quantidade da detecção de perelipina. Porém, quando essa célula está expressando a spike ou a N, a proteína N, a gente não vê esse aumento da gotícula lipídica que é induzido naturalmente pelo ácido oleico. Então, a nossa conclusão até esse momento é que a expressão, né, dessas proteínas, tanto a S quanto a N, elas impactam a biogênese, né, da gotícula lipídica. Bom, então, até essa etapa aqui da apresentação, as nossas conclusões são que os adipócitos são suscetíveis e permissíveis ao SARS-CoV. Essa é uma conclusão que a gente já tinha publicado, porém, como a gente está trabalhando com uma outra célula diferente do trabalho anterior, né, para nós é relevante mostrarmos isso. A maioria dos adipócitos infectados não contém gotículas lipídicas, e as proteínas S e N, elas alteram a estrutura, a estabilidade e a formação de gotículas lipídicas, tanto nos pré-adipócitos quanto nos adipócitos maduros. Bom, isso, né, quando a gente fica nessa esfera aqui, nessa faceta, né, digamos assim, nessa área, né, que está abordando esse projeto, fica muito patente, assim, essa questão da participação da gota, né, como um reservatório de lipídios, a questão do papel da lipólise, né, consumo por lipólise ou por lipofagia. Porém, a literatura mais recente, ela também já está mostrando, né, e mostra muito claramente o papel dessas gotas em vários outros processos, como, por exemplo, né, na síntese de eicosanoides, ou seja, de intermediários pró-inflamatórios, como uma plataforma de sinalização. Né, alguns autores já colocam a gotícula lipídica como um novo signalossomo, porque ela congrega, ela pode concentrar ali proteínas da mesma via, né, e ela ser, então, uma plataforma dessa sinalização, de modo que, quando você tem a gota, você tem essa sinalização ativa, quando você não tem, né, isso vai modificando a sinalização celular de acordo com a presença ou não da gota. E também como um hub da sinalização imune, justamente porque vários intermediários de sinalizações relevantes aí em respostas inflamatórias, essas proteínas também podem ser encontradas na superfície das gotículas. E aí é tanto ela favorecendo aquela sinalização, como também ela sequestrando aquela proteína e deixando ela indisponível para participar da sinalização.
Então, o papel da gota, né, ela começa a se desdobrar aí para ser tem várias camadas, digamos assim, de regulação, né, nos processos celulares. Então, eu vou trazer agora para vocês uma outra parte das coisas, né, dos projetos, das linhas que nós temos aqui, que é o papel da gotícula lipídica nessas vias de sinalização. Então, uma das principais aí, né, para a área de virologia é a via de interferon, certo? E aí, só para, né, talvez eu estou chovendo no molhado aqui com essa audiência, mas, então, só para recapitular, a gente tem os interferons interagindo com seus receptores na membrana da célula, que vão ativar uma cascata de sinalização, sendo, né, a classicamente descrita a via de STAT, né? E a via de STAT, ela começa, então, com a ativação de quinases, que vão fosforilar STAT, que STAT é um fator de transcrição, que ele é translocado, portanto, para o núcleo, onde vai ativar, né, genes que têm essa sequência de nucleotídeos que a gente chama de GAS, né, Signaling Activated Genes, que são sequências, né, onde na região promotora daquele gene, o STAT reconhece, se liga ali e ativa a transcrição daquele gene, e você tem, então, a expressão dos genes estimulados por interferons, né, os ISGs. Muito bem. Então, agora eu vou entrar numa outra célula, que são os hepatócitos, né? Por que os hepatócitos? Os hepatócitos também têm, né, gotículas lipídicas em cultura normal de célula, e eles também têm uma grande relevância no metabolismo do organismo, principalmente após o impacto, por exemplo, de uma esteatose não alcoólica, ou seja, após a deposição de gordura nessa célula. Então, a gente resolveu também investigar o papel, né, o impacto da infecção pelo SARS no fígado, né, nos hepatócitos, e olhando um pouco para essa questão das gotas. Então, aqui a gente muda, né, dos adipócitos e migra um pouco agora para aqui em vermelho, né, nessas células está marcando aqui as gotículas lipídicas. Não é, né, a quantidade de gotas que a gente vê no adipócito, claro, mas ainda é uma célula que tem, né, uma quantidade considerável de gotículas. Então, aqui a gente usa também o mesmo raciocínio, que é a gente transfecta, aqui agora a gente vai trabalhar com a proteína acessória ORF6, uma proteína acessória do SARS, a gente transfecta o plasmídio, trata por 4 horas com ácido oleico para aumentar um pouco a quantidade dessas gotas e faz a coleta 24 horas depois. E aí, o que a gente observa é a célula olha só, né, aqui em cima, no painel de cima, em verde a gente está marcando as gotículas lipídicas, então vê que uma célula sem tratamento, ela tem aqui né, as gotículas lipídicas, em vermelho aqui é a expressão da ORF6 que está conjugada com M-cherry, e na presença do ácido oleico, a gente vê aqui a colocalização, né, ou a presença da ORF6 muito próxima às gotículas lipídicas. Muito interessante é que essa célula tem gota lipídica no núcleo, né, isso já foi descrito na literatura, e eu não trouxe as imagens aqui, mas a gente vê ORF6 também colocalizando com essa gota dentro do núcleo do hepatócito. Bom, mas então, focando aqui na questão da sinalização celular, recentemente foi reportado, né, foi publicado que a ORF6, ela rompe, ela perturba, ela para a translocação de STAT1 para o núcleo. Então, a expressão de ORF6 numa célula, somente a expressão dela, já para essa translocação da STAT1 fosforilar. Então, aqui, olha, em verde, né, mostrando somente a STAT1, e quando você tem a ORF6 sendo expressa, você tem o merge, né? Ou seja, você vê que tanto a ORF6 quanto a STAT estão localizadas ali no mesmo lugar. E aqui você tem a ativação, né? Você pode pegar aquela sequência que é reconhecida pela STAT, colocar no promotor da luciferase e medir a ativação dessa luciferase, indicando, então, que né, uma célula que está estimulada por interferon gama aqui, no caso, ela tem essa ativação da luciferase. Mas uma célula que está superexpressando ORF6, essa sinalização é reduzida. Então, esse grupo, né, nessa publicação, eles demonstram, portanto, que ORF6 interage com STAT e deixa ela sequestrada no citoplasma, de modo que STAT não consegue se deslocar para o núcleo e dar continuidade na via de sinalização de interferon. Então, aqui eu quero chamar a atenção para
autor correspondente, né, que é o autor Okamoto. Nós, quando vimos esse trabalho, né, entramos em contato com ele e mostramos os nossos dados. Então, foi com ele que a gente, que o Luan, né, está, então, dando sequência nesses trabalhos de doutorado, justamente porque a gente tem a hipótese de que a gota lipídica está mediando esse sequestro, né, da STAT no núcleo mediado por ORF6. Bom, então, aqui, quando a gente quando a gente superexpressa a ORF6, a gente vê que tem uma redução, né? Nós confirmamos nas mãos do Luan, né, usando as células dos hepatócitos, que realmente, quando você superexpressa a ORF6, você reduz essa ativação da luciferase, dirigida pelo promotor reconhecido pela STAT. Chamando a atenção aqui, né, lembra que eu falei que tem algumas proteínas que estão inseridas aí na superfície da gota. Muito bem. Essa localização, né, das proteínas, essa proteína precisa ter na sua sequência algumas peculiaridades que permitem isso. Uma delas é ter nas suas alfa-hélices sítios, né, ou resíduos muito lipofílicos. Então, aqui está marcado em amarelo esses sítios, tá? Aqui no exemplo, essas bolinhas aqui. Então, são predições, né, da ORF6, e em todas essas predições você tem aqui esses resíduos. Tá? Então, o de leucina e o de isoleucina, aqui em I, que foram, então, substituídos por uma glicina. E aí, a gente tem aqui, olha, na direita, aqueles que foram substituídos, né, ou apenas em uma das, tipo, essa leucina e essa isoleucina, ou em que eles tiveram as 4, né, possíveis substituições aqui, os 4 aminoácidos, os resíduos muito mais relevantes para isso, substituídos, tiveram essa substituição, então, denominados de 4Q, ok? Então, aqui a gente tem metade apenas, e aqui as 4Q. Vejam que, quando se faz essa mutação apenas na metade desses resíduos, você ainda consegue encontrar alguns pontinhos aqui em amarelo, ou seja, a ORF6 ainda vai menos, mas vai ainda para a gota. Quando faz nos quatro resíduos, né, então, a construção 4Q, você perde essa localização. Muito bem. Nas mãos do Luan, também utilizando essa construção, a ORF6 perde o homing, né, a localização nas gotículas lipídicas. E a ORF6 também já tem uma região descrita já por interagir com a STAT1, que é essa região mais no C-terminal. E aí, fazendo mutações, né, essa mutação 4Q, então, vamos pegar aqui nessas imagens. Aqui em verde está marcando a STAT. Então, quando tem interferon gama sinalizando, a STAT ela vai para o núcleo. Está vendo aqui em verde, né, localizando no núcleo. E ela está ali, então, ativando os fatores de transcrição, né, os genes direcionados pela via de interferon. Quando eu tenho a ORF6 selvagem sendo expressa, a STAT ela se mantém no citoplasma. Tá vendo como o verdinho aqui, que está marcando a STAT, ela fica no citoplasma, colocalizando aqui o M-cherry, né, colocalizando com a ORF6. Quando se faz as 4 point, né, mutations na ORF, ou seja, a ORF deixa de ficar na gota, a gente já começa a ver a ida da STAT para o núcleo novamente. Então, isso é quantificado, a gente consegue quantificar essa translocação, e a gente vê que isso é significativo, ou seja, o fato da ORF não estar na gota, a STAT fica livre para ir para o núcleo. Né? Então, a localização de ORF na gota, ela tem sua contribuição nesse papel da ORF6 em sequestrar a STAT1. Um outro aspecto que eu quero chamar atenção aqui, né, para vocês, é que assim, então, a proteína, ela pode ficar sequestrada dentro da gota, e a proteína, ela pode ser também protegida de degradação por estar na gota. Então, nesse primeiro caso, da proteína sendo sequestrada na gota, é o que a gente acredita, né, que, baseado nesses dados, que acontece com a STAT. Então, a STAT, por interagir com o ORF, a STAT fica ali na gota, e ela fica sequestrada na gota, deixando de ir para o núcleo. A própria ORF, né, a nossa hipótese é que ela é protegida da degradação por estar na gota.
né? Então, a gota ela é fundamental para esse papel, para a estabilidade da ORF6. Por que isso? Né? Quando a gente analisa a sequência da ORF6, nós vemos sítios, né, que são passíveis de ubiquitinação, e a gente vê que numa célula que tem muita gota, ou seja, a célula que foi tratada com ácido oleico, você aumenta a quantidade de ORF6 nessa célula, e a célula que está com aquela mutação, né, a 4Q, que não vai para a gota, a gente reduz muito os níveis totais de ORF6 na célula. Então, as gotículas lipídicas, elas impactam, né, os níveis totais de ORF6 na célula. Bom, então, resumindo, né, a ORF6, ela, que é uma proteína acessória do SARS, ela se localiza nas gotículas lipídicas de hepatócitos, elas interagem com a forma fosforilada de STAT1 na gota. A ORF6, ela impede a translocação de STAT1 para o núcleo. A ORF6 impacta, inibe a senização, reduz, né, a senização de interferon gama, e a ORF6 localizada na gota, ela está protegida da degradação provavelmente pela via de ubiquitino, proteasoma, mas isso é algo que a gente ainda está em novos ensaios aí para demonstrar isso, mas a princípio há uma redução, né, há um estímulo da degradação da proteína. Então, essas são as conclusões nos hepatócitos. Então, só para concluir aqui, eu marquei minha apresentação para 40 minutos, baseado naquele primeiro ensaio, né, publicado em 2009, em que os autores colocam, né, as gotículas lipídicas finalmente têm um pouquinho mais de respeito, na verdade, baseado nos dados aí atuais da literatura, na verdade, elas estão ganhando muito respeito, né, justamente por ser uma membrana, uma organela muito plástica e dinâmica, e ter impactos, assim, tremendos, né, em sinalizações, em processos celulares, que não só são apenas aqueles do metabolismo de lipídio, como a lipólise e lipofagia, que são importantes, né, mas agora eles ganham uma outra faceta aí, sendo plataforma de sinalização. Bom, então eu quero agradecer aos membros aí do meu grupo, né, do laboratório, dizer que nós estamos com vagas, aqueles que se interessarem aí pelas linhas podem vir conversar aí comigo. E agradecer também aos nossos colaboradores, faltou aqui, né, tanto aqui do Departamento de Biologia Celular e Molecular, como também os nossos colaboradores estrangeiros, né, que são cruciais aqui nesses dados que eu mostrei, que, assim, por muita coincidência, né, são também todos japoneses, a colaboração, ela não se deu por isso, né, na verdade, a gente foi atrás deles justamente por conta de técnicas ou vírus, né, trabalhos muito relacionados com o que a gente vem fazendo, e também agradecer as agências financiadoras. Obrigada, Danilo, fica à disposição. Obrigado, Mariana, eu achei sensacional a sua palestra. Eu tenho diversas questões, diversas dúvidas. Eu vou dar uma olhada aqui no site para ver o que o pessoal perguntou. Mas o Gustavo está perguntando quais as possíveis relações entre os achados de vocês nos adipócitos e hepatócitos com o que se sabe sobre a long COVID. Pois é, o fato, né, da gente encontrar o vírus em pessoas que faleceram com Covid foi a primeira publicação, e a gente sabe que o tecido adiposo já tem o histórico, né, de atuar como reservatório de outros vírus e patógenos. Eu acho que não vai ser surpresa para ninguém se a gente vê que o tecido adiposo ele está contribuindo para esses casos de Covid longa. O que falta são estudos, né, demonstrando isso. Acho que o que a gente tem feito aqui é justamente ver a contribuição, o impacto, né, de uma pessoa que teve já Covid. Então, assim, naquele estudo, a gente viu que 50% das amostras deram positivo para o genoma viral e para a proteína spike no tecido adiposo. Então, vamos supor que de 700 milhões que tiveram Covid, vamos supor que metade esteja positivo ainda, né, para o vírus no seu tecido adiposo. E olha só as implicações que a gente está vendo agora, né, que essa ciência básica vem mostrando, a repercussão que se tem nessa dinâmica das gotas de uma célula que está expressando a spike, ou só a N, ou a ORF6, por exemplo, né?
Então, é um mundo que se abre agora. Né? Em relação aos hepatócitos, tem uma questão muito que está ainda aí no campo das hipóteses, porque a gente não, né, o que a gente está vendo agora é isso que eu estou mostrando, mas que já está se desdobrando, por exemplo, porque o hepatócito é uma das células que produz, né, a principal célula que produz as apolipoproteínas, que cuidam né, da circulação aí dos lipídios e tal. E aquela gota no núcleo, parece, né, alguns indícios da literatura sugerem que isso impacta essa função no hepatócito. Então, eu acho que tem tudo para a gente ver, né, que esses dois órgãos, eles vão contribuir muito aí para o que a gente conhece hoje como Covid longo. Só fazendo um comentário, né, que muita gente pode olhar esses dados e falar, nossa, então quer dizer que quando a célula está expressando spike, ela não tem gota lipídica, olha que maravilha, né? Um adipócito que perde seus reservatórios de gordura, maravilhoso, vamos usar isso para uma terapia de emagrecimento, né? Alguma coisa nesse sentido, não quero ter gota lipídica na célula. Só que quando a gente entende a biologia, a contribuição da gota na biologia celular, a gente vê que essas gotas, além de ser reservatório de lipídios úteis para as células, elas também impedem a lipotoxicidade. Então, esses lipídios, eles ficarem armazenados nessas gotas, eles estão impedindo uma série de outros danos na célula e no corpo. Então, não ter, né, essas proteínas virais impactarem esse processo, por exemplo, de biogênese da gota, pode ter repercussões futuras muito drásticas, né? Uma questão da própria lipotoxicidade mesmo no organismo. Então, só assim, para ver como que é complexo, né? E como que a gota ela tem um papel central aí nessa compreensão, né? Do impacto da infecção viral no metabolismo do hospedeiro. Perfeito. Mariana, eu tenho uma pergunta. Você comentou que as proteínas elas vão atrapalhar ou impedir a biogênese das gotas, certo? A S e a N. Mas e numa célula que já tem essas gotas formadas, ela interfere de alguma forma? Essa gota continua do mesmo tamanho? O que acontece? Perfeito. Na célula madura, né, no adipócito maduro, quando a gente faz a infecção, há uma redução da gota. Então, e a gente já demonstrou isso na outra publicação, e os dados da Bia também mostram caminho confirmando isso, que há uma ativação da lipólise, né, não da lipofagia, mas da lipólise. Então, sim, parece que há E esse efeito, né, da infecção viral nessa redução da gota já é descrito para outros vírus também. Então, tanto tem infecção que aumenta a produção de gota, como tem infecção que reduz a quantidade de gota, e aí entra, essa gota está liberando energia para essa replicação viral acontecer, para essa maquinaria celular que está destinada para replicação e para a produção de novos vírus, como também fornecendo lipídios para essa membrana, na hora do brotamento e tudo. Então, a resposta da célula é em produzir mais gotas e consumir essas gotas para alimentar esse ciclo de produção viral. Então, o que a gente vê nas nossas coisas, né, no adipócito, principalmente, que tem essa relação muito clara, né, entre o pré-adipócito e o adipócito maduro, é que o maduro, quando a gente infecta, ele tem uma redução na quantidade de gota. E quando você só também só expressa AS, você também vê uma redução na quantidade de gotas, né, dessas células positivas para spike. Entendi. A Diana tem uma dúvida, levantou a mão. Diana, pode abrir o seu microfone e a câmera? Deixa eu ver se a câmera vai abrir, né? Com essa internet nossa aqui da USP que tá horrível. Bom, professora Mariana, eu fiquei pensando aqui sobre jangadas lipídicas e remodelamento de membrana. Não sei se é possível, acho que uma vez eu li alguma coisa sobre marcar lipídios com carbono, sei lá, um carbono diferente, 13, não sei, para rastrear de onde ele estava e para onde ele foi, né? Porque a gente sabe que essas jangadas lipídicas, elas formam aqueles clusters de ACE2 na membrana. Então, não sei, eu fiquei pensando, talvez a spike poderia estar
reduzindo essas LDs para jogar esses lipídios, obviamente, para biossíntese, energia, nananã, mas também favorecer essa formação de jangadas lipídicas com uma conformação que favoreça a infectividade, de modo geral, né? Vocês estão pensando em fazer alguma coisa assim? Não sei se isso seria interessante ou relevante, se faz sentido. Perfeito, obrigada, Diana. Eu entendi seu raciocínio, mas olha só o que aumenta a complexidade. A gotícula lipídica, ela é uma monocamada lipídica. É uma monocamada. Então, ela é do brotamento de uma das faces do retículo endoplasmático. Então, ela sofre um processo de formação que é diferente das vesículas que vão levando receptores para serem inseridos na membrana plasmática, porque a composição é outra. Sim, Entende? a bicamada e tudo mais. Então, assim, a gota, até onde a gente acompanha na literatura, ela não atua nisso, nessa entrega de receptor, por exemplo, para a membrana. Mas o que é interessante é que ela mesma, por ter essas proteínas inseridas na sua superfície, e essas proteínas, elas podem vir tanto no seu momento ali, porque elas estão na superfície da face do retículo endoplasmático, que elas vão para a gota, como elas podem vir pelo citoplasma e serem inseridas ali. Então, a gente chama de classe 1 e classe 2 de proteínas, né? A classe 1 sendo aquela que vem desde do brotamento, e a classe 2 é aquela que vem do citoplasma e se acopla ali. Então, o que está agora assim, em foco nas investigações é essa própria gota sendo uma plataforma de sinalização. Ao invés de os lipídios dela, né? Ao invés de atuar via superfície celular, porque ela não atuaria nessa entrega, justamente pela, né, outra via de tráfego, digamos assim, celular, que faz essa entrega de receptores. Né? Mas essa coisa do signalossoma é algo assim que está em voga, porque ela traz assim, uma série de consequências para a célula. Então, por exemplo, uma plataforma que não existia ali passa a existir porque a célula fez gota lipídica. Né? E essa plataforma, então, ela passa a impactar vários, porque ela pode tanto sequestrar a proteína, como ela pode potencializar a interação de proteínas e sinalização. Então, é um mundo aí de possibilidades que passa a se abrir, né? Ao se compreender o papel das gotículas e dessa interação com várias outras proteínas. Eu não tive a oportunidade aqui, mas espero no futuro a gente vir discutir um pouco. A gente está vendo o papel da viperina na infecção por chikungunya. Então, a viperina é uma proteína do sistema imunológico, está muito descrita aí, e ela é uma das proteínas que vai para a gota. Né? Então, assim, e aí, né? Qual que é o impacto, então, dessa gota? Então, intervenções que aumentam a quantidade de gota podem estar potencializando ou reduzindo a resposta antiviral, por exemplo. Né? Acho que tem algumas perguntas aqui. Obrigada. Olha, Marlon Fortes. Gabriel Caetano, deixa eu subir aqui, vamos ver se tem mais alguém. Então, obrigada, Gustavo. Gabriel, muito boa, seus resultados são muito interessantes. Relação. Vocês chegaram a avaliar a modulação dessas gotas lipídicas por outro vírus, como Orof e chikungunya, que sabemos que replicam? Sim, então, o chikungunya nós estamos verificando, mas não no hepatócito, nós estamos com modelo de célula muscular esquelética, né, com o trabalho da Beatriz, trabalho de mestrado da Beatriz. E a gente vê, então, por exemplo, o chikungunya a gente já testou em adipose e a gente vê que há uma redução, né, também há uma alteração na quantidade de gotas, assim como o Zika. Mas foram trabalhos de alunos que fizeram IC aqui no lado, né, então a gente agora, a história do chikungunya, a gente resolveu usar um modelo mais clássico para entender primeiro ali e depois voltar para essa história do adipócito, mas a gente está olhando em célula muscular esquelética que, pasmem, a gota lipídica ela tem uma função muito importante ali na biologia daquela célula também. Vamos lá, Marlon. No contexto de Orff-Stat, vocês avaliaram o efeito dos intérferons tipo 1 e 3, além do interferon gama? Não avaliamos ainda, mas é algo que está na mente. Esse sequestro também afeta a expressão? Então, nós não chegamos a ver os outputs ainda, né? A gente está com o ensaio da luciferase, que tem aquele, né, o sítio de reconhecimento do fator de transcrição, da STAT, que a gente usa a sequência GUESS, e aí a gente está vendo isso, né? Mas os outputs, como essa é
é um trabalho que já foi provado, digamos assim, já foi mostrado por outros autores, né, que ORF6 faz isso. O que a gente está agora colocando no cenário, na cena, é a gota lipídica, né, mediando isso, que é mais ou menos o que a gente viu. Então, a ORF6 que não vai para a gota, ela já não impacta tanto esse papel na sinalização de interferon, né, porque ele já não vai sequestrar a STAT, né, no citoplasma ou dentro da gota. Mas obrigada. Eurico abriu a câmera. Oi, Eurico. Oi, Mariana. Tudo bom? Eu tinha caído um pouquinho, mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente já conversou uma vez sobre isso, mas eu não sei o andamento. Quando você purifica essas gotículas de gordura, o que vem de vírus? Não realizamos. Não realizamos, e essa ideia de que o vírus brota para dentro da gota é algo que eu já tenho minhas ressalvas. Por quê? Ah, é? Reanalisando os estudos que foram publicados na época da pandemia, mostrando as micrografias eletrônicas com vírus e tal, se a gente observar bem, ali não é uma monocamada lipídica. Então, provavelmente é uma DMV, né, que tem o vírus ali. Então, ainda não tem respaldo na literatura que o vírus está brotando para dentro da gota. Isso é um ponto, assim, de brotamento mesmo do vírus para dentro. Agora, será que no meio dessa biogênese da gotícula, a partícula viral poderia interagir de alguma maneira por outro, já lá no citoplasma e o vírus ir para lá? É algo que ninguém ainda mostrou. Porém, o que a gente vê é proteínas do vírus na gota. Isso a gente foi atrás da microscopia de expansão justamente porque uma das críticas era que a microscopia confocal você pode falar que está muito perto, mas que não está ali, de fato, na gota. E aí a gente viu que de fato está, né? Que a spike está. Mas assim. A spike. A spike e a N estão na gota. Tem RNA? A gente vê próximo desse RNA, a gente consegue ver pela microscopia confocal muito próximo. Então, tem o merge ali das fluorescências, consegue ver um amarelinho, mas assim, cravar vírus dentro, ainda não achamos essa... E tenho minhas dúvidas agora em relação a isso. Justamente por conta da análise, depois vendo direito as microscopias eletrônicas, você fala, isso aqui não é uma gotícula lipídica. Tem como transferir gotícula lipídica de uma célula para outra? Perfeito. Eu esqueci agora o nome do pesquisador, mas ele tem essa hipótese de que gotículas lipídicas poderiam atuar como carreadores de elementos por nanotúbulos. Como a gente viu aqui que tem umas pequeninas gotículas lipídicas positivas, por exemplo, para spike, a gente acha que sim, que essas gotículas podem. Agora, que alguém que tenha feito, né, pegado essa gota e colocado em outra, também não tem conhecimento na literatura. Mas, por exemplo, né, transplante de tecido adiposo é algo que se faz em modelos animais. Sim. Para provar algum conceito, né, algum tal, é algo que se faz. Porque como o vírus de RNA mais é infeccioso, só mesmo sem estar montado, né, porque o RNA sozinho pode transferir vírus. Então, se o conteúdo purificado de uma vesícula pudesse ser transfectado ou enfiado dentro de outra célula, não sei se seria microinjeção, o que seria, para ver se o vírus passa, né? O vírus produtivo. Né? É algo interessante, né, de se fazer. Acho que é uma prova de conceito bacana, assim. Então, a gente estava com essa ideia dos nanotúbulos aí, porque, assim, a spike por si também tem dados na literatura que somente a spike, né, se você pegar a spike purificada e jogar na célula, ela tem seus impactos pró-inflamatórios e tal. E aí, o fato da gente ver a spike nessas pequenas gotículas lipídicas, então, considerando, né, que ela possa ser transmitida para outra célula, porque é impressionante a gente ver que mesmo a spike negativa, então as células, né, elas também têm redução na gota, elas também estão sofrendo de alguma maneira o impacto dessa expressão de spike na vizinha. Então, assim, o que está acontecendo nessa comunicação é algo... aí. Tem. Então, e o adipócito, ele tem gap junctions.
eles formam um sincício quase. Ah, né? é? Então eles bom. Então, eu acho que isso foi descrito quando o pessoal estava avaliando o Browning, né? A formação de postos bege, porque eles veem que a inervação ela não é tão profunda assim para você ter uma atividade do Browning induzida por uma noradrenalina. Então, eles estavam com essa questão e viram que tem comunicações nos adipósitos, de modo que o sinal passa para vários, né, vizinhos. Então, tem tudo isso aí no cenário. Assim, a questão final que, assim, a minha ideia é saber, a gotícula de gordura é do mal ou é do bem para o vírus? Quer dizer, ela é um aprisionador de vírus? Ou... Para o vírus, pelo menos no hepatócito, o que ela está se provando é que ela é do mal, porque a ITAT fica recrutada lá pela ORF6 e não vai ativar a via de interferon. Então, ter gota, o vírus, a infecção viral, produzir gota no hepatócito, está favorecendo o vírus. Sim. Porque está reduzindo a resposta antiviral. No adipócito, a gente não foi atrás ainda das questões de interferon e tal, mas a gente vê que tem essa... Então, se a gente pensar no hospedeiro, é ruim um adipócito que não consegue pegar esses lipídios e reservar ele na gota. Ou seja, você parar a biogênese de gotícula, você está aumentando a lipotoxicidade no hospedeiro. Então, né, é ruim para o hospedeiro, no caso. Legal, obrigado, viu? Eu que agradeço. Olha, chegamos em ponto no horário. Tá certo. E, Mariana, muito obrigado. Foi excepcional. Adorei a palestra. Obrigada, Daniel, pelo convite. As dúvidas, depois a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Aí também, pessoal, que quiser mandar e-mail, eu repasso depois para Mariana. Se alguém tiver... eu vou deixar aqui. MKO. É o mko@fmrt. Podem me escrever e a gente vai conversando. Eu vou deixar o link para quem não fez ainda a presença, a lista de presença, eu vou deixar o link ainda mais uns 5 minutos para que todo mundo consiga colocar o nome na lista de presença para concorrer ao livro, tá? E essa aula vai estar gravada e depois eu ponho o link nas redes sociais e envio para você também, Mariana, para a gente... Tá bom? Obrigada, pessoal.